Fala galera, professor Rigueto retornando aqui então para nós tratarmos agora de um tema excludente de ilicitude. Isso, nós tratamos na verdade do artigo 19 e 22 no vídeo passado, quando nós falamos de agravação pelo resultado e coação moral irresistível, e a partir de agora nós vamos entrar nos artigos 23, 24 e 25 no nosso Código Penal. Porém, esses artigos, pessoal, provavelmente vão ser tratados em duas partes, haja vista a quantidade de informação que nós precisamos passar para relativa a essa temática, tá? Primeiro você tem que analisar comigo o seguinte: eu estou falando de excludente de ilicitude, algo que exclui a ilicitude de uma conduta. Lembrem-se, certo, que o direito penal funciona de que maneira? O crime, ele é fato típico, antijurídico e culpável. Fato típico é tipo, tipicidade, conduta, resultado e nexo causal. Tipo objetivo é o verbo, subjetivo é a intenção. Tipicidade é a somatória da conduta com o tipo. Conduta comissiva ou omissiva. Resultado material, formal e de mera conduta. Nexo de causalidade entre a junção entre a conduta e o resultado. Falamos inclusive que na tese do nexo de causalidade, aquele que dá causa ao resultado deve ser responsabilizado. Estudamos daí então entre a causa e a concausa. Fechou? Causa e concausa. Pois bem, estudamos que a causa pega o resultado, a concausa acaba pegando a tentativa, tá? Isso tudo quando nós falamos então do elemento fato típico, Agora nós vamos falar do elemento antijurídico. O elemento antijurídico, ele trata, certo? O elemento antijurídico da ilicitude da conduta. Eu faço uma conduta que é crime, que está prevista em lei. Esta conduta é antijurídica, ou seja, ela é ilícita. E para a teoria clássica, não a finalista, ela tem que ser ainda culpável, ou seja, o agente precisa ter discernimento daquilo que ele está fazendo. Perfeito? Quando eu tenho excludente de culpabilidade, que foi o caso da coação moral irresistível, tiro do agente o seu grau de discernimento pela coação moral, pela coação irresistível, ou pela obediência hierárquica. Agora, o agente tem culpabilidade pela teoria clássica. O agente pratica um fato típico previsto em lei. Só que ele está praticando essa conduta amparado por uma excludente de ilicitude, algo que exclui o que causava a ilicitude da conduta, algo que retira o que tornava aquela conduta ilícita. E isso significa dizer, se eu te fizer uma afirmação, uma pergunta assim, professor, então eu posso praticar um crime? Sim. Dependendo da circunstância, você poderá praticar um crime e este crime acabará sendo amparado por essa excludente e essa excludente acabará deixando de considerar essa conduta criminosa. Vou fazer uma leitura dos 3 artigos e depois eu vou abordar especificamente cada um deles para que a gente possa tratar com calma os efeitos, inclusive, de cada uma dessas atitudes previstas nos artigos 23, 24 e 25 do Código Penal. Abra o teu código lá, para a gente poder então entender esse mecanismo. Vou pegar um código aqui, para a gente poder entender esse mecanismo aqui e nós podemos tratar da matéria bem claramente. Primeira situação então, tá? Eu vou ler só os artigos 23, 24 e 25, depois eu vou explicar cada um deles como é que eles funcionam. A primeira parte das excludentes de ilicitude diz o seguinte, artigo 23. Não há crime quando o agente pratica o fato. Inciso 1, em estado de necessidade. Inciso 2, em legítima defesa. Inciso 3, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito. Ponto.
Parágrafo único. O agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposo. Depois eu explico. Artigo 24. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual um direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se, perigo este que não provocou por sua vontade nem podia de outro modo evitar. Parágrafo 1º. Não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Depois nós vamos ver essa hipótese. Parágrafo 2º. Diz que, embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena pode ser reduzida de 1 a 2/3. Embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2/3. Já vou explicar depois como é que funciona. E o artigo 25 do Código Penal diz assim: entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. O que eu quero trabalhar com vocês aqui nesse primeiro momento? Perceberam que não tem artigo explicando o que é estrito cumprimento do dever legal e nem muito menos exercício regular de direito? Não tem. Só se fala, na verdade, no artigo 23, que não há crime, estado de necessidade, legítima defesa, exercício, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito. Artigo 24 e o artigo 25 tratam do estado de necessidade e da legítima defesa, mas ele não trata, obviamente, daqueles dois tópicos. Fala aqui do chamado excesso punível, doloso ou culposo, fala, na verdade, de que não pode se alegar o estado de necessidade quem tem o dever de enfrentar o perigo. E aí, pessoal, para que a gente possa compreender isso na parte 2, quando eu vou trabalhar com cada uma dessas excludentes, eu quero que vocês mais uma vez voltem à fita e eu vou deixar uma pergunta no ar. Imaginem que o crime é composto por 3 peças. Ser um fato típico, que é tipo, tipicidade, conduta, resultado e nexo causal. Então, essa peça é dividida em 5 peças menores. Segundo, ser antijurídico. Antijurídico é sinônimo de ser ilícito. E terceiro, ser culpável. O agente precisa ter grau de discernimento, entender o que está fazendo. Fechou? Essa é a lógica do raciocínio, tá? dessa hipótese. Quando eu tenho uma excludente de culpabilidade, estou tirando uma das partes do conceito de crime. Quando eu tenho uma excludente de ilicitude, estou tirando outra parte do conceito de crime. E quando eu tenho uma atipicidade da conduta, ou até mesmo um rompimento do nexo causal, estou tirando uma outra parte do crime. Se eu não tiver as 3, pela teoria clássica, eu não tenho crime. Se eu não tiver 2, fato típico e antijurídico, pela teoria finalista, eu não tenho crime. Fechou? Visto isso, nós temos então 4 possibilidades previstas nessa fase do código de excluir a ilicitude, de retirar a ilicitude. Legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito. Primeira pergunta que eu vou deixar para vocês aqui para o próximo vídeo. Eu quero saber de vocês, quem que não pode alegar estado de necessidade? Está escrito no parágrafo 1, não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever de enfrentar o perigo. Quem não tem? Quem que tem o dever de enfrentar o perigo e não pode alegar estado de necessidade? Quem que, na verdade, não pode alegar que estava num estado de necessidade para salvar-se de um perigo atual que não provocou por sua vontade ou nem podia evitar, preservando um direito próprio? Quem que diz assim, não, mas esse direito é meu, eu não posso, não vou fazer tal coisa porque vai afetar esse meu direito? Quem que não pode proteger o próprio direito em razão disso? Tá? Excludente de ilicitude, parte 1, vamos estudar
dá uma lida com atenção nos artigos e depois eu volto com a parte 2, descrevendo cada uma das condutas, beleza? Bons estudos e até a próxima.